A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez no nosso curso básico em Teologia. Hoje vamos iniciar uma nova disciplina de homilética bíblica. Nossa primeira aula vai ser a apresentação pedagógica e uma aula introdutória acerca do assunto. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. A nossa apresentação acerca do nosso curso, da nossa nova disciplina, a duração é de 4/3/2023 e vai até 29/4. Para obtenção de créditos, para vocês conseguirem as notas de vocês, vamos utilizar 5 formas. A primeira, as atividades, que é o resumo de aulas e de filmes que vai ser repassado durante as aulas. A interação na aula dos alunos, isso vai dar a participação, da comunicação e a contribuição construtiva, pois nós temos também a aula ao vivo, onde os irmãos possam contribuir com a aula. Lembrando que a aula ela é um diálogo entre professor e aluno, não é um monólogo. E toda aula que é diálogo, ela é construtiva, ou seja, ambas partes aprendem uma com a outra. Temos a questão da presença, que é o comparecimento nas aulas ao vivo e o acompanhamento das aulas gravadas, onde os irmãos possam estar comentando, dando like, possam estar ali compartilhando, sempre ali contribuindo com a sua presença, tá bom? Questionário, que a gente vai utilizar questionário. E por último, nós vamos fazer uma apresentação de um sermão, pois homilética é a arte de preparar sermões e pregar. Então, os irmãos vão preparar um sermão e vão gravar o sermão, como é que ele seria pregado. E nós também vamos apresentar sermão ao vivo, onde os irmãos vão ter tempo para se preparar e a gente vai estar fazendo essa apresentação ao vivo. Por quê? Nós estamos falando de uma teologia prática, que é a homilética, que é a forma de se expressar, a forma que você vai pregar a palavra de Deus, e a gente vai estar destravando os irmãos com esse medo de falar em público. E uma das formas de destravar esse medo, de perder esse medo, é justamente a forma prática de estar sempre apresentando seus sermões, tá bom? A nossa ementa, nós temos aqui que propõe um estudo para capacitar os alunos na elaboração de sermões bíblicos contextualizados e da pregação eficaz, uma compreensão dos propósitos básicos e específicos da homilética. A gente, quando vai falar sobre a homilética, envolve oratória, retórica e eloquência, né? Que são uma das formas de se expressar verbalmente e oralmente, tá bom? Nós também vamos trabalhar acerca dos tipos de sermões, sermões temático, textual e expositivo. Vamos ver aqui a visão dos elementos funcionais. O emissor, que é o pregador, a mensagem, que é os sermões bíblicos, e o receptor, que são os ouvintes, tá bom? E a nossa avaliação e exercícios, que são de formas teóricas e práticas, que vão da elaboração do esboço até a forma dos irmãos se apresentarem, até mesmo no púlpito ou de forma ao vivo. Tá bom? Eu gosto de estar sempre frisando que na classificação da homilética, na teologia, existem 5 pilares da teologia, que é a teologia exegética, que vai estudar os textos originais da Bíblia, como o hebraico e o grego. Teologia histórica, que estuda o desenvolvimento histórico das doutrinas, das heresias que vão surgir. A teologia bíblica, que estuda a teologia do Antigo e do Novo Testamento. A teologia sistemática, que estuda as principais doutrinas, né? Os campos doutrinários. E a teologia prática, que estuda a metodologia usada no estudo da interpretação e exposição da Bíblia. Quando a gente fala de teologia prática, é a teologia que ocupa-se do modo como a igreja comunica a sua verdade, a sua fé, né?
Nós temos na teologia prática aconselhamento pastoral, teologia pastoral, família cristã, liturgia e culto cristão, evangelismo e discipulado. E nós temos também a homilética, que é a disciplina a qual nós vamos estudar. Acerca da origem da homilética, antes de falarmos sobre a origem da homilética, é bom a gente frisar e aprender de que antes mesmo da homilética, a gente precisa saber a origem da fala. E da onde surgiu a origem da fala? Nós temos um texto básico aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 19 e o 20, nós temos aqui uma base da origem da fala. A Bíblia vai dizer que depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele levou o homem para que pusesse um nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs o nome nas aves, em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse sua outra metade. Então, o que é que a gente tem aqui? É que nesse texto bíblico, que Gênesis, que é o livro da origem, e a origem da fala, biblicamente falando, vai surgir quando Deus coloca um homem no meio do jardim, para que esse homem, Adão, comece a nomear, dar nome aos animais. E a partir do momento que Adão começa a dar o nome, ali existe a fala. Ali temos a origem da palavra. E como a gente fala de fala, a gente está falando de um veículo de comunicação que pode ser expressa por sinais. Então, um homem pode se expressar, se comunicar através da forma de sinais corporais, através de gestos, ou seja, através do gesto corporal, um homem pode se comunicar, se expressar. Nós temos através das libras, né? As pessoas com deficiências, os surdos, mudos, eles se comunicam através de gestos corporais. Existe através dos sinais sonoros, que é através da fala, que é quando a pessoa pode ouvir e ali ele vai falar, e ali nós temos uma expressão, uma comunicação. Também através de luzes ou de sinais luminosos, nós temos aí os semáforos, o sinal vermelho, que significa pare, o sinal amarelo, que é atenção, e o sinal verde, que é siga. E também temos através da comunicação, através de sinais gráficos ou da escrita. Através da escrita o homem também se comunica. Se os irmãos perceberem aí, eu fiz questão de colocar no slide sinais aí luminosos, para onde a gente tem ali a origem da homilética de uma cor, dizendo que ali é um tema a qual a gente está abordando. Eu vou usar uma cor amarela, falando antes de falar sobre a origem da homilética propriamente dita. Vamos pensar um pouco sobre a origem da fala em branco. Depois eu vou vir com uma cor amarela, falando acerca da origem da fala, uma referência bíblica. Se vocês perceberem, eu vou usar ali uma imagem ali agora, né, de Adão, ali como fosse a figura de Adão, dando os nomes. E também eu vou usar para cada expressão de comunicação vermelho, verde, roxo e azul. Então você percebe que eu estou me comunicando com vocês através da fala, da escrita, do visual e também das luzes, das cores que existem. Então, nós temos aqui a origem da fala e como a origem da fala tem como sua base a comunicação. E isso surgiu ali no Éden. E da onde vem também a origem da conversa ou do discurso? A palavra conversa, do latim conversatio, é formada de duas palavras, com e versare, seja virar ou trocar ideia com outrem. Então, a conversa teve sua origem no convívio social iniciado no Éden por Adão e Eva.
Os teólogos eruditos acreditam que primeiro criaram-se as palavras e depois as frases e, consequentemente, conversa e o discurso, que é o conjunto de frases faladas em público. Então, a origem da conversa, Adão não conversava com os animais. Adão, ele conversava com Eva. Então, a gente tem a origem. E quando Adão e Eva têm agora filhos, acredita-se que ali tem o início do discurso, que é quando existe um grupo de pessoas e ali agora há uma comunicação. E uma das formas que a gente tem do discurso é o tom de voz que é entoado. Por exemplo, quando você vai pedir alguma coisa para o seu filho ou dar uma ordem, você vai mudar o tom da voz. Você vai falar com um tom mais sério, ou quando você vai repreender. Por exemplo, você quer dar uma ordem ao seu filho, vai dizer assim: Miguel, vai pegar aquilo ali. Então isso já é um discurso. Por quê? Você está entoando sua voz para um tipo de comunicação que você quer dar. Caso ali uma ordem, um pedido. Quando você quer declarar o seu amor para com a sua esposa, o seu cônjuge, você vai mudar um pouco o seu tom de voz. Meu amor, eu te amo tanto. Você já vai mudar. E da mesma forma, é um discurso como você vai falar com crianças. Olá, meninos e meninas, estamos aqui. O tio vai falar sobre a história de fulano, de Beltrano. Então você já muda um pouco o tom da voz. Então tudo isso é discurso. É a forma como você vai usar sua voz para sua comunicação. E isso é muito usado nas frases faladas em público. Então a gente tem aqui a origem, que a gente aprendeu aqui, a origem da fala. Depois nós tivemos a origem da conversa, a origem do discurso, e a partir daí a gente agora vai entrar no mundo da homilética, tá bom? É interessante a gente observar que as artes e os métodos relacionados à homilética, nós temos a retórica, a oratória e a eloquência. Se a gente perceber, homilética também está relacionado à retórica, oratória e eloquência. Vamos aprender um pouco sobre cada um dessas artes e seus métodos. A retórica, a palavra retórica vem de retor, quer dizer orador. Os filósofos e os sofistas gregos que são os criadores da retórica, eles que utilizavam a retórica. Então a retórica era utilizada no mundo grego, antes ali de Cristo. Um estudo teórico e prático de como elaborar bons e melhores argumentos. Então, retórica é você elaborar os seus melhores e os bons argumentos. E segundo a história vai dizer que Corax foi o primeiro homem a utilizar na cidade de Siracusa, na Grécia, 500 antes de Cristo. Corax, ele era um sofista. Professor, o que é sofista? No mundo antigo da Grécia, existe a diferença entre filósofos e os sofistas. Os filósofos, eles ensinavam por prazer, eles ensinavam sem cobrar nada. Os filósofos, eles usavam a retórica, seus métodos, mas sem cobrar nada. Eram pessoas que viviam de doações, eram pessoas que viviam da forma, vamos dizer assim, voluntária. Eles eram voluntários, os filósofos, em uma grande parte, eles eram voluntários, eles ensinavam sem cobrar nada, viviam mais de doações. Já os sofistas, eles cobravam para ensinar a retórica, ensinavam para que viesse a elaborar, os seus alunos viessem a elaborar bons discursos. Enquanto os filósofos ensinavam por prazer, viviam de doações, os sofistas eles eram já mais remunerados. Eles utilizavam de forma sadia e também de forma, vamos dizer assim, negativa.
Por quê? Os sofistas usavam para também argumentar com coisas ruins. Por exemplo, os políticos, sua grande maioria, eles muitas vezes não cumprem o que vão como plano de governo, e eles usam muito a retórica como uma estratégia para argumentar para que ele venha ganhar votos, para que ele venha ganhar prestígio para o povo. Então, com seus argumentos, com sua elaboração de projetos sociais, mas na verdade, muitas vezes eles não cumprem. São pessoas de mau caráter, não vão cumprir, mas ele, por utilizar bem a retórica, então ele vai utilizar a retórica de forma negativa, vai utilizar um mau uso, tá bom? Para benefício próprio. E qual é o argumento, quais são os métodos da retórica? Corax vai dizer que a retórica está dividida em 3, que é o proêmio, a narração e a peroração. O que é isso? O proêmio é a introdução. Então, antes de você argumentar, você vai fazer uma introdução. É o que a gente tem hoje, a base, né? Na redação que hoje a gente tem. Então, você vai introduzir o assunto, você vai fazer com que os seus ouvintes sejam introduzidos no assunto ao qual você vai apresentar. A narração é os argumentos e as observações acerca do assunto que você vai ser utilizado. E a conclusão, que é onde você vai concluir e vai resumir tudo ali ao qual vai ser falado. Então a gente observa que a retórica, ela foi criada pelos gregos, era utilizada pelos filósofos e sofistas. E Corax foi o primeiro a utilizar esse método de retórica aí. Nós temos aí a oratória. Oratória vem de ores, quer dizer boca, que é utilizada pelos advogados e políticos romanos. Então, retórica utilizava os gregos, ali, né, os filósofos e os sofistas gregos. Quando a gente vai para a oratória, a gente já vai ver os advogados e os políticos romanos. Então a gente tem aí Cícero, que foi o maior orador romano, e Quintilião, o maior teórico. Ou seja, na parte prática, Cícero era conhecido como boca de ouro. Ele argumentava muito bem, orava, fazia toda uma apresentação oratória esplêndida, magnífica. As pessoas gostavam muito de ver Cícero fazendo suas orações. Mas a gente já tem Quintilião, que preparava, era alguém que os métodos, todos os argumentos, tudo como essa parte metódica aí, essa parte teórica, a gente vai ver aí com Quintilião acerca da oratória. A oratória, eles usavam a retórica, mas a oratória é diferente da retórica. Enquanto a retórica, os filósofos se preocupavam em apresentar bons argumentos, a oratória é apresentar bons argumentos, mas de falar bem em público esses argumentos, mas de forma atrativa. Ou seja, é você conseguir atrair o público, falar bem os seus argumentos. Enquanto os gregos estavam preocupados apenas em apresentar bons argumentos, os romanos queriam apresentar de forma bem esses argumentos, mas de forma bem oral, falar bem esses argumentos. Não é apenas argumentar, mas falar bem. E daí vai surgir também a eloquência. O que é a eloquência? É um dom natural de usar retórica e oratória, usando a sua capacidade intelectual para convencer e persuadir pessoas com palavras. Então o que é que a gente tem aí? Enquanto os gregos estavam preocupados em apresentar um assunto, ser convincente com argumento, os romanos queriam falar bem esse argumento em público de forma atrativa. Já a eloquência vai procurar utilizar bons argumentos, falar bem em público de forma atrativa, mas convencer essas pessoas com seus argumentos
e convencer essas pessoas com a sua expressividade agora de persuadir, de convencer as pessoas. Então a eloquência está mais em utilizar as palavras bem e convencer as pessoas. Professor, e o que é a homilética? A homilética é você utilizar todos esses métodos, essa arte, para elaborar sermões bíblicos e pregar o sagrado. Uma observação que eu anotei aqui. Enquanto retórica, oratória, eloquência e homilética são algo desenvolvido de forma natural, você pode desenvolver isso através de curso, através desse curso você vai estar aprendendo, vai desenvolver. A homilética é a única que utiliza para fins sagrados e não profanos. Então, retórica, oratória e eloquência era utilizado muito na política, muito na parte do direito, na questão muito profana. Quando eu falo profana, eu digo na forma secular. Não era utilizado para o sagrado, para a questão divina, espiritual. A homilética utiliza retórica, oratória e eloquência para o sagrado, para Deus, com o propósito de Deus. Então, é a única que vai utilizar de fins sagrados e não profanos. E só a homilética possui elementos sobrenaturais e sagrados que convencem o homem do pecado, da morte, do juízo e conduz esse homem à vida eterna. Então, quando a gente fala de homilética, é de a gente utilizar todas essas artes, todos esses métodos para o reino de Deus. E aqui a gente vai agora ver como esses métodos mais um pouco mais aprofundados, como é que eles se utilizavam e como convencer e persuadir pessoas. Existe a força natural do homem. Então você pode convencer e persuadir pessoas pela força. Que força? A força verbal, a força física, a força pessoal, a força social, a força sentimental, a força emocional, a força da propriedade e disposição das palavras e a força espiritual, tá bom? Quando a gente fala de força verbal, é quando você consegue convencer as pessoas pela fala e pela escrita. Então, usando retórica, oratória, eloquência e homilética. Você consegue convencer as pessoas verbalmente, através da fala e da escrita. Como é que você consegue convencer as pessoas pela força física? Através de braços e armas, através da guerra. Ou seja, é quando você tem o seu poder ibélico, né? Por exemplo, existem pais que ameaçam seus filhos, né? Se você não for pegar isso, você vai apanhar. Ele usa o braço para convencer aquela pessoa, o seu filho, a fazer algo. E existem pessoas que usam através de armas ibélicas, armas de fogo, uma espada, uma arma de fogo, um revólver, e convence as pessoas a fazerem muitas coisas. Então a gente tem aí pessoas que convencem uma pessoa a dar o seu dinheiro, a dar um pertence através da arma. A pessoa não queria, mas através da força física, numa ameaça, ele vai lá e consegue que a pessoa dê aquilo que ele quer, ele conquista. Então nós temos hoje a guerra. Então a gente tem aí pessoas que, através do seu poder ibélico, conseguem convencer alguém a se render através de suas armas. Existe a força pessoal, aqui eu costumo dizer que é o bom comportamento. Então é quando você analisa a pessoa, né, pelo bom comportamento. Isso é a boa reputação e o bom testemunho. Você consegue convencer as pessoas. Existem até passagens bíblicas acerca disso. Vai dizer que Eliseu, ele costumava passar por ali naquela cidade, e a mulher chega para o seu esposo e diz assim: meu marido,
eu vejo que aquele homem é um homem de Deus. Façamos aqui em cima um quarto para ele, e ali o homem, convencido pela mulher e convencido pelo bom comportamento, pela boa reputação, pelo bom testemunho do profeta Eliseu, faz ali um quarto para aquele homem possa morar ali, aquele profeta possa morar. Então perceba que o bom comportamento, a força pessoal, a boa reputação, um bom testemunho, ele podemos dizer assim, ele consegue persuadir e convencer as pessoas. Nós temos a força social, que é através dos costumes, tradições e leis. Questão do direito. O que é que a gente pode ver aí? Existem os costumes e as tradições. Por exemplo, as Assembleias de Deus têm costumes, seus usos e costumes. Então, ela vai conseguir convencer as pessoas a utilizarem não usar alguns utensílios como brinco, as mulheres andarem de vestido ou de saia, vai convencer, persuadir essas pessoas através dos costumes, da tradição. E você também vai ver isso através das leis. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem não deve ter duas mulheres. A gente vê aqui um mandamento, é uma lei. Então, a gente convence as pessoas de não se casarem, não ter duas mulheres, através da lei. E isso também através do direito cívico que a gente tem. Por exemplo, existe um problema entre o pai, houve uma separação, o pai quer ter a guarda do filho, mas a lei vai dizer que numa separação, primeiramente, de início, quem tem direito de ficar com a guarda do filho é a mãe. E existem as exceções para a mãe não ficar, mas pela lei, pelo direito, é a mãe que vai ficar com a posse do filho, o direito de ficar com o filho. Então você vai convencer o pai através do direito. Você pode convencer as pessoas através dos sentimentos. Aí é convencer psicologicamente as pessoas. Medo, ambição e conscientização. Por exemplo, como é que você vai convencer alguém pelo medo? Hoje os pais usam muito isso, né? Olha, se você não dormir, vai vir o bicho papão, vai vir um monstro, não vá para ali não, que vai ter um monstro. Convencer pelo medo, isso é uma forma errada, tá bom? Você tem a forma de convencer as pessoas através da ambição. Um exemplo, olha, se você der o dízimo, você vai ser alguém que vai trocar de carro, Deus vai dar uma casa maior, você não vai ficar enfermo, porque você está dando dízimo, você vai aumentar o seu salário, Deus vai promover você. Aí você está fazendo com que a pessoa venha dar o dízimo de forma ambiciosa, enquanto na verdade o dízimo deve ser forma de conscientização. Devemos dar o dízimo a Deus de forma de adoração, de forma porque nós já somos abençoados. Nós damos o dízimo porque a gente reconhece que o dízimo é uma gratidão, é de um adorador de adorar Deus através de suas finanças e para que haja mantimento e manutenção do templo do Senhor. Então você usa aí convencer, persuadir as pessoas psicologicamente através dos seus sentimentos. Você pode também persuadir, convencer pessoas através da elegância e emoção. Quando eu digo elegância, é da criatividade das palavras, forma de se vestir, a aparência, forma de falar e também de emocionar essas pessoas. Então, quando você é criativo e você usa a sensibilidade, a psicologia vai dizer que 60% das pessoas nós conseguimos convencer mais pela emoção do que pela razão. Por exemplo,
Vamos dizer que você quer pregar sobre a onisciência de Deus e a onipresença de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus onisciente. Deus, ele conhece o pensamento do homem. Deus conhece na sua presciência até mesmo o que vai acontecer, o que é que aquele homem vai falar antes mesmo de falar. O nosso Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares. E você pode apresentar texto bíblico. Então você vai conseguir convencer essa pessoa pela razão. Vai. Mas você também pode convencer essa pessoa a questão da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, de forma emocional. E alguns pregadores utilizam muito isso, tá bom? E como é que você vai convencer alguém pela emoção? O nosso Deus é um Deus que está lado a lado contigo. Nosso Deus, ele é onipresente. Ele está contigo no teu deitar, no teu levantar. O nosso Deus, ele sonda e conhece o teu processo, sabe o que tu estás passando, sabe o quanto teu marido está dando trabalho, mas Deus cuida. Deus dá livramento ao teu filho, Deus está cuidando da tua família. Ele começa a trabalhar o emocional. Então, ou seja, ele está convencendo as pessoas que Deus é onisciente e onipresente e que Deus cuida, é um Deus provedor, através da emoção e não da razão. Então, você pode sim utilizar a emoção e a razão, sim, numa pregação. Lembrando que é melhor você trabalhar de forma consciente, não ser um pregador emocional. Não adianta você fazer as pessoas chorarem e que as pessoas saiam dali da mesma forma. Pregue Bíblia, ensine Bíblia. O que vai transformar, o que vai mudar as pessoas é a Bíblia, é a palavra de Deus. E não é a emoção, não é a razão. Então, nós temos hoje muitos pregadores que gostam de utilizar o emocional, porque é uma forma de convencer e persuadir as pessoas. Nós temos também, pela força da propriedade, influência e disposição das palavras. É quando você conhece as palavras e você tem convicção do assunto, né? Vai dizer que, certa vez, John Wesley vai perguntar a Shakespeare. John Wesley é um grande pregador e Shakespeare era um grande diretor teatral. E John Wesley chega para Shakespeare e diz assim: não consigo entender que eu falo a verdade nas igrejas e a igreja está vazia, e você prega a mentira nos seus teatros estão cheios. E Shakespeare vai dizer assim para John Wesley: sabe qual é o problema de vocês pregadores? É que vocês falam a verdade como se fosse mentira, e eu falo a mentira como se fosse verdade. O que é que, moral da história, que Shakespeare está dizendo? É que você deve ter propriedade, fluência, disposição. Você deve conhecer o assunto, você deve ter convicção do assunto, você deve pregar o assunto com convicção e crendo. Então, infelizmente, existem pessoas que não conhecem o assunto que vai falar, não tem convicção do assunto que vai falar e está pregando a palavra de Deus, que é a verdade, mas sem convicção. Então não consegue, tá bom? E por último, você consegue convencer as pessoas pela espiritualidade. Aqui é o divino, aqui é a parte cristocêntrica, aqui é a unção de Deus. E só o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, é que vai influenciar, convencer as pessoas. Você pode até emocionar, um bom pregador pode até emocionar, persuadir, mas quem transforma o homem, quem convence o homem, é só o Espírito Santo de Deus. E a unção só é Deus que dá. O curso de teologia não lhe dá a unção. O curso de teologia vai
lhe dar métodos, de você utilizar bem a sua voz, de ter bons gestos, mas a unção só é Deus. Está escrito em Romanos capítulo 1 e o versículo 16, que vai dizer assim: eu não me envergonho de pregar o Evangelho, pois ele é poder de Deus para salvar todos os que creem, seja judeu, seja não judeu. Tá bom? Paulo também vai dizer que o Evangelho de Deus é poder, né, para todo aquele que crê. Então, só a homilética é que vai trabalhar a parte espiritual. E só um pregador que realmente tenha a convicção, que tem a sua convicção com o Evangelho, que tem compromisso com a palavra de Deus e ser espiritual na sua pregação e não emocional, é que vai fazer com que pessoas sejam transformadas e venham ser novas criaturas. Só através da espiritualidade, tá bom? Dentro ainda da origem da palavra e da questão histórica de homilética, vem do grego homilos, que significa multidão, assembleia do povo. Vem do termo homilia, que quer dizer pequeno discurso, e homilética, que é um ensino em tom familiar, tá bom? Então, homilia significa discurso com finalidade de convencer e agradar. Para os cristãos primitivos, esse termo significa exposição popular da porção das escrituras sagradas. É acompanhada de reflexões, exortações morais e espirituais. A questão histórica do termo homilética é a arte de falar em público, né? Que nasceu na Grécia Antiga com a retórica, depois foi adaptada com a oratória, e o cristianismo passou a usar esse termo no meio da pregação do Evangelho. E a partir do século XVII passou a ser chamada de homilética entre os cristãos. Definições que envolvem a homilética, a gente viu que é o discurso, a homilética, oratória, eloquência. Nós temos algumas definições que envolvem também pregação, que é o ato de pregar sermão, o ato de anunciar uma notícia. E o sermão ele pode ser um discurso político, militar, religioso, acadêmico, científico, artístico. Sermão é falado no púlpito ou numa tribuna ou em um local de destaque, tá bom? É interessante a gente observar que quando a gente fala em pregar sermão e do púlpito, na Igreja Católica, o centro era o altar, o púlpito era colocado de lado. Então, com a reforma protestante, o púlpito passou a ser o centro do culto e não o altar. Porque o altar da Igreja Católica estava ali todas aquelas imagens, os santos católicos. Então, o centro era as imagens. E a partir da reforma, o centro era o púlpito, a exposição da palavra. Então, todo o olhar não era mais para o altar de imagens, mas para o pregador e a palavra de Deus. Então, o centro do culto, o centro agora do púlpito, o púlpito agora é o centro e a palavra de Deus e o pregador, tá bom? Alguns cuidados importantes que devemos ter. Devemos ter bastante cuidado ao usar a homilética, para que ela não atrapalhe, mas que ajude o pregador. Por exemplo, a homilética não é uma substituta do Espírito Santo e nem é uma garantia de um ministério eficiente, mas sim de auxiliar na exposição das ideias o pregador. Portanto, estudar a estética da homilética sem se preocupar em buscar a unção do Espírito Santo é um dos maiores erros do pregador. Devemos buscar a homilética, os seus métodos, toda a parte oratória, retórica, eloquência, mas não de se esquecer da unção, de buscar a unção e o Espírito Santo, tá bom? É interessante que dentro da homilética existe a comunicação, que é emissor, que é o pregador, a mensagem, que é o sermão, o meio a qual que ele vai se utilizar, o receptor, que são os ouvintes, e o feedback, que é o resultado, tá bom? De tudo isso.
Algumas técnicas para uma boa pregação: fé em Deus, seriedade, segurança, controle do nervosismo, cuidado visual. O pregador não deve ir de um paletó verde-limão, de um rosa-choque. As irmãs que tiverem oportunidade para pregar com roupas coladas, com decote, então deve ter um cuidado com o visual. Cabelos aí, sei lá, moicano, coisas que venham distorcer, né? Tirar a ideia do pregador, tá bom? Então deve ter bastante cuidado com cuidado visual. Treino intenso, técnica de respiração, estudar a Bíblia, estar preparado e bastante seguro, tá bom? Controle da voz e do ritmo. Tem pregador que prega assim, né? Deus nesta noite vai fazer algo muito grande na sua vida e de repente não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele não acaba tendo um controle em ritmo da voz. Também ele não pode ser alguém monótono. Meus irmãos, técnicas para uma boa pregação. O pregador deve ter o controle da voz e do ritmo. Não, deve falar de uma forma mais andante, que a gente diz na música. Controle da voz e do ritmo, controle das ações, segurança no discurso, um controle emocional, tá bom? O pregador autoconfiante é um perigo. Jamais diga assim: eu sou muito bom, minha mensagem é a melhor. Jamais diga que as pessoas querem me ver. Ser atraído, eu que atraio as multidões. O culto só vai dar gente se me colocar minha foto lá no banner. Eu tenho domínio do tudo. Isso é um perigo do pregador autossuficiente, tá bom? Existe uma frase bem de Billy Graham que eu gosto de anotar, que diz assim: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Então é o pregador. Se ele for autossuficiente, então ele vai deixar a desejar, tá bom? Nós vamos trabalhar tipo de sermões temático, textual e expositivo. Nós vamos aprender como preparar esse tipo de sermões: introdução, argumentos, conclusão, tá bom? Nós temos aqui o milagre da pregação, um Deus perfeito usando homens imperfeitos para pregar a sua palavra. Moisés tinha bastante dificuldade. Êxodo 4:10 vai dizer que ele não sabia se expressar, que tinha dificuldade de falar, mas Deus, mesmo assim, se utilizou de Moisés. Da mesma forma, Deus quer se utilizar de nós. Então, que essa disciplina venha para Deus se utilizar de nós, para que a gente possa pregar a sua palavra, tá bom? Então, permaneçam juntos, acompanhando essa disciplina, que eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma quando você tiver a oportunidade para pregar. Então, que Deus vos abençoe e até a próxima aula.